Vá para Mateus capítulo 24. Família, o projeto de Deus para homens fortes. Família, o projeto de Deus para homens fortes. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 42. Aqui Jesus está falando, irmãos, dos últimos dias, dos últimos tempos, dos momentos mais decisivos da humanidade. E no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Irmãos, são poucos versículos aqui, mas é o suficiente só para você extrair algo precioso. Aqui está dizendo: se o pai de família soubesse que hora que viria o salteador, o ladrão, ele estaria vigiando. E o pai, certamente, segundo esse texto, seria um homem forte. Por quê? Porque família é para homens fortes. Homem forte. Agora, dentro do contexto bíblico, quem é esse homem forte? Quem é o homem forte que a Bíblia se relaciona? Quem é o homem forte? A Bíblia diz que o homem forte é aquele que vive pela fé. Sim ou não? Sim ou não? O homem forte é aquele que vive pela fé. Por quê? Porque esse homem traz à existência, esse homem que vive pela fé, aquilo que não existe. É só você abrir Hebreus 11:1 e você vai ver que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Ou seja, esse homem, ele vive não pelo que ele está vendo, mas por aquele que ele crê. Por aquilo que ele crê. Então, o homem forte é aquele que vive pela fé. Jesus afirmou e disse claramente, olha o que Jesus disse do homem forte. Se o homem forte é o homem que vive pela fé, Jesus disse em Marcos 9:23. Marcos 9:23, Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus está falando isso a quem? Em Marcos 9:23. Para quem? Se você abrir a sua Bíblia, você vai descobrir que Jesus está falando para um homem. E um homem que precisava ser forte, porque até então ele estava sendo abatido e derrotado. O texto aí está dizendo para um pai: ah, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque você recebe uma força que é imbatível. Tudo é possível, Jesus disse ao homem. E aqui eu quero voltar a dizer que família é para homem forte, para homem de fé. Eu quero que você agora imagine o tamanho de um guincho para se levantar um monte, irmãos. Preste atenção. Eu vou te mostrar um monte. Talvez não apareça tão bem, porque a claridade está grande, mas você já imaginou um tamanho de um monte, como um monte, por exemplo, que a gente pode citar o Monte Sinai, o tamanho dele?
como poderíamos conseguir levantar um monte. Você já viu o maior guincho que existe sobre a terra? Não existe nenhuma possibilidade. Como que se removeria um monte desse tamanho, utilizando esse guincho, que é o maior do mundo? Olha o tamanho do guincho. Na verdade, esse guincho, ele seria do tamanho de uma rochinha, perto daquele monte, ou de uma pedra. Agora, pare e pense no que Jesus disse que seria o homem forte. Você viu um monte, você viu o maior guincho que existe sobre a terra. Agora, vi bem o que Jesus falou referente ao homem forte. Vá para Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Existe um poder que está liberado por Deus, que nem um guincho do mundo pode fazer. Jamais um guincho levantará um monte daquele, mas o poder que Jesus liberou e colocou sobre a face da terra, remove um monte. E esse poder está dado a cada um de nós aqui. Está liberado por Deus. Porque Deus, Ele olhou e disse: família é para homem forte. Família não é para qualquer um, irmãos. Família é para homem forte. Família é para homem de fé. Observe bem, que você vai concluir que o guincho aqui, para remover os montes, as montanhas, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela é sustentada, ela é movida, melhor, pela nossa fé. Ela é movida. A palavra de Deus, ela se move, e ela é o guincho. Jesus disse que tudo aquilo que nós dissermos, claro, dentro da palavra de Deus, a palavra vai se mover. Mas ela vai se mover movida pela nossa fé. E Jesus está sendo categórico. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, ele vive unicamente da fé. Por quê? Porque é na fé que se descobre, em Romanos 1,17, é na fé que se descobre a justiça de Deus. Que de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmão, lá em Isaías, nós oramos que há uma justiça que vem de Deus. E Deus precisa começar a fazer justiça sobre a terra. Deus precisa manifestar a verdadeira justiça, que é qual? Que é Cristo Redentor, que é Cristo Salvador, que é Cristo, que é o trigo que morreu para gerar família segundo a sua imagem e semelhança. Agora eu e você podemos deixar que essa justiça não se manifeste, através de nós não exercermos a verdadeira fé. Agora, nós podemos manifestar a justiça de Deus, vivendo na fé, vivendo da fé, vivendo pela fé, vivendo na fé, trazendo à existência aquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos. Uma sociedade que ande pela fé, uma sociedade que manifeste a glória de Deus, de ver família verdadeiramente a imagem e semelhança do reino de Deus. Agora, se nós não estamos vendo, está na hora de nós renovarmos a nossa mente
e transformar esse mundo pelo poder da fé na palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro que aqui que está dizendo, família é para homens de fé, é para homens fortes, é para homens fortes, guarde bem. Por quê, pastor? Porque em Hebreus 10, no versículo 38, diz assim, o justo. Quem é o justo? Aquele que recebeu a manifestação da justiça de Deus e foi justificado. Mas o justo viverá do quê? Da fé. Não é do que ele está vendo. Não é daquilo que você viu nas suas gerações passadas. Não é daquilo que o seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio viveu. Mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Há um homem na Bíblia chamado Jabes, filho de uma prostituta, mas que não aceitou dentro de si viver debaixo dessa maldição. Mas a Bíblia diz que ele usou a fé. E ele lançou e falou com Deus. E Deus o ouviu. E agora aqui no Novo Testamento diz, o justo vive pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem está dizendo que não tem prazer? Deus. Deus não tem prazer. E sabe por que Deus está dizendo? Porque família, irmão, é para homem forte. Não é para um frouxo, para uma frouxa, que na primeira tentação, no primeiro obstáculo, já está abandonando. Aliás, os homens têm que aprender a dominar as leoas. E quando eu digo dominar, é no bom sentido. É amansar o bicho, porque o bicho é brabo mesmo. As irmãs têm que aprender a colocar os leões nos seus devidos lugares, porque o homem tem que ser um leão mesmo. Então nós temos que entender que é pela fé, meu querido. O negócio é uma guerra, é uma batalha. O negócio é para gente forte. Não é para tímido, não é para medroso, não é para covarde, para muito menos frouxo. Aliás, a Bíblia diz que quem é frouxo, o telhado cai. Agora, estamos falando, e aqui antes eu quero dizer para você que você não pode recuar. Não tem esse negócio de recuar. Esse negócio é avançar. E nós estamos falando de família aqui. O contexto nosso aqui, vocês sabem como que é. Não é como você viu lá fora ou você vê lá fora. Nós estamos falando de família aqui, ó. Estamos falando de família, de verdade. Estamos família real. Estamos falando de família segundo aquele que criou o ser humano, aquele que é o autor da vida, aquele que veio em carne e se submeteu e viveu como um filho exemplar. Não estamos falando de família segundo o que você está acostumado a ver, a conviver e ser rodeado. Nós estamos falando de família segundo a Bíblia. Segundo, aqui essa palavra que tem um título assim, ó, Sagradas Escrituras. Onde família é uma instituição preciosa. Preste atenção, preciosa. Você dá a sua vida, eu dou a vida pela família. Nós estamos falando de coisa preciosa. E nós não somos porcos. Nós estamos falando de coisa preciosa. Jesus disse, não jogai as pérolas aos porcos. Se você não valoriza a família, eu tenho uma notícia para você, infelizmente, dolorida, que eu preciso te acordar. Talvez eu deixe você
E até a sua família, hoje como Jesus deixava os fariseus, os saduceus e lá vai, né? Os religiosos. Mas que deixava eles totalmente revoltados, irados contra Jesus. Mas que trazia uma alegria para os discípulos, para aqueles que haviam se arrependido e deixado o mundo, para aqueles que agora queriam andar na verdade, para aqueles que sabiam o seguinte: eu estou com a palavra da vida eterna e não vou abandonar. Família é uma instituição preciosa, é uma instituição sagrada. Sabe o que é sagrado? É santo. É santo. Eu gosto muito daquele hino. Quem já pisou no santo do santo? Ah, meu querido, quando nós cantamos aquele negócio, eu fico assim flutuando, sabe? Eu fico navegando no Espírito. Porque aí a gente sabe o que é sagrado. E a gente tem nojo daquilo que é profano, que é o inverso. Por isso que a gente luta pela família, a gente luta pela casa, a gente luta pelo casamento, a gente dá vida. É uma instituição inegociável. Escreva, registre. Mulher, grava na testa do seu marido, manda escrever, manda tatuar, para você não se esquecer disso. É uma instituição inegociável. Faça isso, marido. Já que os crentes modernos querem fazer tatuagem, faça. Escreve lá na testa, ó. Instituição inegociável. E por ela ser isso, ela é um local onde há harmonia, disciplina, paz, alegria do Espírito Santo. E essa alegria é viva e real. Há uma paz, meu irmão, mas uma paz. Eu sei que para chegar nesse estágio, o camarada tem que ralar, o camarada tem que lutar. E a família que eu estou dizendo só pode ser gerada por homens fortes. Escute. Pois trazem em primeiro lugar, para formar essa família, trazem em primeiro lugar Deus, o Pai. Ele não traz abraços, beijos, sexo antes do casamento, não. Eles trazem Deus. Eles preparam tudo antes, na presença de Deus, buscando a Deus. Por isso que família é para homem forte. Eu não vou entrar porque aqui não é o texto, mas ele não anda pelos desejos e os prazeres da carne, já antes do casamento. Ele leva é Deus. Vocês lembram que nós cantávamos? Eu quero é Deus em todo tempo. Eu vi uma geração cantar, eu quero Deus. Mas na hora mesmo de colocar em prática, graças a Deus que uma parte grande colocaram e edificaram casas firmes. E hoje a gente vê aí as crianças correndo, vemos aí as crianças crescendo e adorando a Deus, muitos sendo até mesmo músicos na casa de Deus, pregadores na casa de Deus. Sabe por quê? Porque esses homens foram fortes e trouxeram para dentro da sua casa, do seu lar, da sua família, antes mesmo dele montar no mundo físico, a pessoa de Deus. E Deus habita nesse lar. Olha bem, Deus habita nesse lar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus precisa estar presente, como eu disse para você, ali. E ali o homem forte é um homem de fé. E Deus vai habitar seguramente, por quê? Porque é através da fé que você se aproxima. Não é que está em Hebreus 11:6? Não é o que diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é galardoador do que os bons. Ah, meu querido. Por isso que tem muita gente que está fraco, que está frouxo, que está murcho, porque está sem fé. E aí se distancia de Deus. E aí Deus não está presente, nem dentro da pessoa, nem dentro do casamento, nem dentro do lugar nenhum. Agora, meu irmão, que coisa linda quando... É por isso que eu falo para vocês lerem. Há um casal que diz que eles estavam no quarto, e de repente a mulher diz para o marido: bem, tem alguém lá na sala? Ele diz: não tem ninguém. Tem sim. O marido disse: tem não, impressão. Não, daí tem. E o marido desceu. Quando o marido desceu, chegou lá, quem estava lá? Diabo. E o homem disse: ô diabo, é você que está aí. Olha bem, um homem forte. Ele não foi chamar o pastor, ele não foi chamar o irmão fulano de tal, não. Ele expulsou o demônio. Mas você vê que os dois estavam ligados, e Deus estava naquela casa para proteger contra o diabo. Porque se ele deixa o diabo na sala, daqui a pouco o diabo está na cozinha, daqui a pouco o diabo está no banheiro, daqui a pouco o diabo está no quarto, daqui a pouco o diabo está lá no meio da cama, dormindo com os dois. Mas a fé atrai a presença do Pai. E a Bíblia diz que Deus, Ele dá descanso para aquele que descansa, que se aproxima dEle, na sombra dEle há descanso, há regozijo. Segundo, o homem forte faz de Deus o Senhor do seu lar. Olha que coisa maravilhosa. O verdadeiro evangelho vai pregar o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha bem, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro homem forte, ele sabe o seguinte: quem é o Senhor lá na sua casa? É o Senhor. Quem manda lá na sua casa? O Senhor. Por isso eu e minha casa somos salvos. O homem forte, Deus é o Senhor da sua casa. Terceiro, dentro da casa do homem forte, Deus é servido. Deus é servido. Olha que homem forte. Deus chegou para Josué e disse: Josué, eu vou dizer algo para você. Se você fazer o que eu estou te dizendo, em Josué capítulo 1, Deus diz para ele assim: ninguém vai suster diante de ti, ninguém vai parar diante de ti. Haverá uma força tão grande que estará te envolvendo, que vai desbaratando todos os inimigos. Aí Deus olha e diz: agora você ser forte. Seja forte, Josué. E Josué, por 30 anos, ele foi para uma guerra incansável. Mas Josué não perdeu o princípio de que o negócio começava lá dentro da casa dele. E quando passou 30 anos de vitória, de bênção, de conquista, ele chega para fazer um final da sua história e reúne todo o povo e diz: olha, o negócio é o seguinte, eu estou olhando para vocês, vocês estão estranhos, vocês parecem que estão cochilando em dois pensamentos, e eu vou dizer a vocês que vocês não poderão servir a Deus do jeito que vocês estão. E aí Josué chega e diz para eles, vou deixar bem claro para vocês, Josué capítulo 24, versículo 15, ele diz: se está parecendo mal aos vossos olhos servir ao Senhor, irmão, seu negócio não está bom. Josué está dizendo: vai servir aos demônios, vai servir ao diabo, mas saia de cima de um muro e escolha a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, se vocês vão andar no caminho errado dos vossos pais, vai. Que estavam além do rio, que não passaram pelo rio da vida,
que não se converteram, ou aos deuses dos amorreus. Aqui, você está entendendo? Nós estamos rodeados de amorreus, de pessoas que servem ao diabo e todos os demônios. Se vos parece mal, vai servir a eles. Dá uma olhada ao teu redor, rapaz. Dá uma olhada ao teu redor, mulher. Está cheio de gente sem vergonha. E muitas das vezes os crentes querem perder a postura, a honra, e quer se lambuzar. Mas Josué disse: porém, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Já está decidido. E eu ainda estou vivo. Estou com 110 anos. Josué está dizendo: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então o povo olhou e viu o confronto. Viu que aquele homem cuidava da sua casa e cuidava deles. Diz assim, no versículo 16: então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos aos outros deuses. Por quê? Porque esse povo olhou e viu: nós temos que ser homens fortes, e nós temos que confiar em Deus. E se nós confiamos, nós cremos. Cremos no que, irmão? Primeiro, na palavra. Na palavra. E o que diz a palavra? Que o casamento seja o mais honrado de todos, porque no casamento começa a família. Venerado, honrado seja entre todos. Não tem coisa mais importante você preparar suas crias para o casamento, ensinar a eles o que a palavra diz. Mas o tempo passou, mas a palavra permanece a mesma. Você, crente, pode mudar e perder a vergonha, perder a vida espiritual, mas a palavra de Deus vai permanecer. E aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Homens fortes, creem na palavra e confiam nela e as praticam. Segundo, fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o homem se apegue à sua mulher e seja uma só carne. Esse é o projeto de Deus. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea para ele. Queria ter muito tempo aqui. Tem um homem estranho querendo andar sozinho. Deus olhou e disse: não é bom que o Adãozão esteja sozinho, não. Vou fazer uma Evona para ele. E Deus fez ela. É a vontade de Deus o casamento, é a vontade de Deus a formação de família. Coloca isso no seu coração. Terceiro, ensine que é mandamento. Casamento não é invenção de igreja, não é invenção de religião. Casamento, família é ordem de Deus. Eu poderia ler Gênesis 2:24, mas eu vou para o Novo Testamento, Efésios 5:31. Agora nós estamos vendo os apóstolos confirmando que Jesus falou: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Uniu a família, começou a família. E esses homens são fortes porque eles acreditam, irmão, a fé deles é a nossa fé, que a família é a continuação da obra que Deus começou. E eu vou usar aqui o homem da fé, né? Abraão, que Deus disse: Abraão, e ele ouviu: sai do meio da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. E em Gênesis 2:3 Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já imaginou o que Deus falou para Abraão? Você já imaginou, irmão? Eu tomando posse, como está lá em Gálatas,
de que eu exercendo a fé, eu estou dentro da bênção, de que a minha família, a sua família é uma bênção. Nós somos a continuação do que Deus começou através de Abraão. E aí você estuda, Deus protegeu a família de Abraão, Deus protegeu Sara, Deus protegeu, Deus cuidou, e Deus quer cuidar da minha e da sua família. Efésios capítulo 3:15 diz que a família é tão maravilhosa, que é por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família deve se entregar a Jesus, crer em Jesus e viver para Cristo. Homens fortes, através da fé, gera lares, gera famílias para a glória de Deus, através da sua fé. E sua família é o projeto de Deus. E fique claro nessa manhã, a todos aqui, a sua família é o projeto de Deus para você. Para você. Por isso defenda a sua família. Do quê? Do salteador, do ladrão que você leu aqui em Mateus, capítulo 24. No versículo 43 você leu isso. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Quero lhe dar uma notícia. O tempo passou e o diabo também não mudou. E esse ladrão, ele vem com um pensamento. Irmão, esse ladrão aqui, ele só tem um pensamento. O pensamento desse ladrão é um só. Vamos lá? João 10:10, na parte B, lógico. Na parte A. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a... O ladrãozinho quer entrar, ele quer matar, roubar e destruir. E destruir quem? E matar quem? Roubar quem? A sua família. Ele só vem a roubar a tua felicidade, a tua aliança. Ele só vem a matar a sua vida e a te lançar no profundo do inferno. Então, meu querido, escute. Ele nem vai esperar os solteiros que aqui estão, você entrar no casamento. Ele já começa com você, adolescente, jovem, já trabalhando para destruir esses princípios de família. A gente encontra alguns jovens meio fora, você está entendendo assim, do normal, de não olhando para o casamento como uma bênção, uma dádiva de Deus. Eu sei que você tem mau testemunho, assim como eu também estou cansado de ver mau testemunho. Mas eu olho para o bom testemunho, que é a palavra de Deus, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Então eu continuo acreditando no casamento, eu continuo acreditando na família, eu continuo vendo o plano de Deus, e também, irmãos, tenho provado da graça de Deus no sustento da família, e até aqui Ebenezer nos ajudou, o Senhor. E se o Senhor tem te ajudado, aplauda Ele de todo o teu coração. Escute, busque a Deus pela formação da tua família, desde já. Lute. Meu irmão, quando eu cheguei na igreja, eu me converti, daqui a pouco eu queria casar. Mas desde que uma outra hora eu testemunho. Você tem a família formada? Você está com ela formada? Lute por ela em fé, mas lute, não abrace,
Não abaixe a guarda. Resista ao diabo. Resista ao ladrão. Resista ao demônio. Agora, um direcionamento para aqui os avós. Você que já está vendo as suas gerações, seus netos, respira fundo aí. Porque você tem que dobrar as suas forças. Lutar muito mais do que aqueles que são somente casados e são pais. Os avós têm que redobrar, têm que lutar, têm que disciplinar agora dobradamente, têm que ir para a guerra, têm que ir para a batalha, pois você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, sabe por quê? Irmãos, se coloquem de pé, por favor. Se coloquem de pé, olha que coisa linda. A Bíblia diz que todos nós vamos se comparecer diante do tribunal de Deus. Agora, aqueles que são avós, bisavós aqui, vão chegar com as mãos cheias, cheias de frutos, cheias de fruto. Você é um bem-aventurado. É só você ler o Salmo 126, 127, 128. Você é um agraciado. Você comparecerá diante do trono. Agora cuide para que esses frutos não sejam roubados. Essas dádivas preciosas, seja forte. Defenda. Nessa manhã, quero que você se aplique agora à oração, à fé, e lançando palavras, como disse Jesus, e tudo quanto disser se fará, e montes, montanhas vão se remover. É hora de você ir para a guerra. Ore pelo maior projeto que Deus tem na sua vida, a sua família agora. Esqueça todos que estão ao teu derredor. Visualize o Pai. Fale com Ele. Você é filho. E o mesmo Deus que fortaleceu a Abraão está aqui para te fortalecer. O mesmo Deus que salvou o carcereiro e disse: crê em mim e será salvo tu e tua casa. Ele está aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Rasgue o teu coração. Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela minha fé. Fortaleça essa fé, Senhor. Alimenta esta fé, Pai. Alimenta a fé desse irmão e dessa irmã, de crer, Senhor, nesse projeto extraordinário, nesse extraordinário projeto, em nome de Jesus. Oh, todo espírito comichão, todo espírito roubador da palavra, nós te repreendemos, nós te expulsamos agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, na força do nome de Jesus. Senhor, restaura a fé desse homem, restaura a fé dessa mulher, em nome de Jesus. Senhor, alimenta para que venha crer na palavra, para que venha fazer, Senhor, a tua vontade, para que venha, Senhor, a se dedicar a esse projeto família, família, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em nome de Jesus, o Nazareno. Em nome de Jesus Cristo. Recebi um novo coração do Pai.